Imagine acordar num dia comum e descobrir que o sol não vai nascer. Não hoje, não amanhã. Na verdade, ele só voltará a brilhar daqui a 6 dias. Sim, existe um lugar real no planeta onde a luz do dia simplesmente desaparece por mais de 2 meses. Uma cidade onde até a escuridão reina e a vida segue, mesmo sem o nascer do sol. Se você ama mergulhar em histórias reais que parecem surreais, já deixa o like e se inscreve no canal Ponto Curioso. Aqui, cada detalhe escondido no mundo vira uma jornada de descobertas. Hoje, quero te levar até o norte do planeta. Bem lá, no alto do mapa, onde o frio congela a pele e o céu parece infinito. Ali, fica uma cidade chamada Utqiagvik, no estado americano do Alasca. Durante muito tempo, foi conhecida como Barrow e carrega um dos fenômenos mais impressionantes da Terra, o chamado Noite Polar. Todos os anos, entre novembro e janeiro, o sol se despede da cidade e não volta a nascer por cerca de 16 dias. Não é só um dia nublado, não é só um céu cinza, é escuridão real, total, como se o mundo tivesse apertado o botão de desligar a luz. No início, o céu ainda guarda tons azulados, um brilho tímido no horizonte, mas com o passar dos dias, essa luz se apaga e o que sobra é um silêncio estranho, um vazio escuro que parece nunca terminar. Agora imagine viver isso todos os anos. Você acorda, mas não vê o dia clarear. Vai dormir, mas já estava escuro desde sempre. O relógio vira seu único guia entre manhã, tarde e noite. Mas o mais bonito, e talvez o mais tocante, é perceber que mesmo assim as pessoas continuam vivendo. Elas se adaptam, seguem com a rotina, cuidam da casa, estudam, trabalham, amam, tudo sob o manto da escuridão. As luzes artificiais assumem o papel do sol. Luzes nas ruas, nas janelas, nas escolas. Luzes que não apenas iluminam, mas acolhem. É como se, naquela cidade, a humanidade tivesse aprendido a acender luz por dentro. E essa escuridão não é só externa. Ela também mexe com o do corpo, com a mente. O ritmo natural do nosso organismo depende da luz solar. É ela quem regula nosso relógio biológico, os ciclos de sono, de humor, de energia. Em Utqiagvik, durante a noite polar, o corpo se perde no tempo. Muita gente sofre com insônia, apatia, tristeza profunda. Alguns descrevem a sensação como viver dentro de um sonho sem fim, ou dentro de um inverno emocional. Mas mesmo assim, eles ficam, eles vivem. E é aí que começa o verdadeiro milagre. Quando o sol desaparece por tanto tempo, a cidade muda. Mas não muda só por fora, muda por dentro. Tudo o que é rotina em qualquer outro lugar do mundo, como acordar, almoçar, dormir, em Utqiagvik se transforma num desafio silencioso. Você olha pela janela e a noite ainda está lá. Você olha o relógio, são 9 da manhã. O corpo tenta entender, a mente insiste em se orientar. Mas o tempo, nessa cidade, é quase uma ilusão. Por isso, a vida aqui precisa de outras referências. E elas são criadas com cuidado. Famílias mantêm hábitos bem definidos. Luzes são ligadas nos mesmos horários todos os dias. As refeições são servidas com disciplina, como âncoras para a mente. As escolas seguem funcionando normalmente, com crianças aprendendo a luz artificial, mesmo que o lado de fora pareça sempre madrugada. E mesmo sem ver o céu claro, os moradores seguem sorrindo. Sim, há dificuldades, e vamos falar sobre elas, mas também a beleza nesse modo de viver. Durante os 66 dias de escuridão total, a cidade acende sua própria luz. E isso não é apenas no sentido literal. É uma luz humana, feita de laços, de presença, de resistência. Imagine viver num lugar onde você depende do outro para manter a sanidade. Onde um bom dia, uma conversa no mercado, um abraço, valem como raios de sol. É isso que acontece ali. A comunidade se fortalece. Eventos culturais, encontros, jogos, músicas,
filmes em grupo, coisas simples, mas que mantêm as pessoas unidas e de pé. Mas não dá para romantizar tudo. A noite polar também é um teste mental. A falta de luz solar afeta diretamente a produção de melatonina e serotonina, os hormônios do sono e do bem-estar. É comum que moradores enfrentem distúrbios do sono, variações de humor, ansiedade e até depressão sazonal. Por isso, muitos usam lâmpadas especiais dentro de casa, conhecidas como luz terapêutica. Elas imitam a luz solar e ajudam o corpo a manter seu ritmo natural. Outros recorrem a suplementos de vitamina D ou até acompanhamento psicológico regular. A cidade também investe em campanhas de saúde mental durante esse período. A ideia é simples, mas poderosa. Ninguém precisa passar por isso sozinho. E no meio desse cenário de frio extremo, ausência de luz e desafios emocionais, há espaço para o inesperado, a beleza da aurora boreal. Durante a noite polar, o céu escuro e limpo revela as famosas luzes do norte. Um espetáculo verde, azul e violeta que dança no céu e hipnotiza quem vê. É como se o universo dissesse: sim, a luz do sol foi embora, mas eu ainda tenho algo mágico para te mostrar. E é nesse equilíbrio entre escuridão e beleza, entre desafio e resiliência, que a vida em Utqiagvik se sustenta. Viver em uma cidade onde o sol desaparece por 66 dias não é só um desafio físico, é uma experiência emocional e existencial. É como viver em um lembrete constante de que a vida tem seus ciclos, que o brilho nem sempre está visível, mas isso não significa que ele deixou de existir. Em Utqiagvik, as pessoas aprendem a conviver com o escuro como quem convive com um velho conhecido. No começo, ele assusta, depois, ele silencia, mas com o tempo, ele ensina. Ali, cada pequeno gesto se torna um ato de resistência luminosa. Acender uma luz, manter a rotina, cozinhar para a família, sair para trabalhar, mesmo sem a luz do dia. Tudo isso ganha outro peso quando você sabe que o mundo lá fora continua mergulhado na escuridão. E então surge uma pergunta que toca lá no fundo. Será que a gente também vive nossos próprios invernos? Momentos em que parece que tudo escureceu, que o ânimo desapareceu, que a esperança dormiu, que o tempo não anda. Todos nós, em algum momento, atravessamos esse tipo de noite interior. E assim como em Utqiagvik, não há botão para trazer a luz de volta na hora que a gente quer. Mas há algo que podemos fazer. Podemos construir nossas próprias rotinas de luz. Podemos encontrar nas pessoas ao nosso redor o calor que falta no céu. Podemos acender nossas pequenas luminárias internas, com palavras, afeto, paciência e tempo. Porque o mais importante não é apagar a escuridão, é aprender a viver com ela, sem deixar que ela nos apague por dentro. E então, quando menos se espera, o sol volta. Sim, em Utqiagvik ele sempre volta. No início de cada ano, o céu começa a clarear devagar. Uma linha dourada aparece no horizonte. As pessoas saem de casa só para ver esse primeiro sinal, como quem reencontra um velho amigo. É só um instante de luz, mas depois de 66 dias, aquele instante vale como um milagre. A cidade comemora, não com fogos, mas com suspiros de alívio. É como se o coração voltasse a bater no ritmo certo. Mas a verdade é que, mesmo na escuridão, ele nunca parou. Essa história não é só sobre uma cidade no Alasca. É sobre todas as pessoas que já viveram um tempo escuro, que seguiram em frente mesmo sem ver a luz, que resistiram e sobreviveram à sua própria noite polar. E se você está passando por algo assim, lembre-se, a luz sempre volta, nem sempre quando queremos, mas sempre que precisamos. Se essa história te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal Ponto Curioso. Aqui, cada sombra esconde uma descoberta e cada silêncio guarda uma verdade esperando para ser contada.